querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, médico de nossas almas, agradecidos estamos, Senhor, por mais uma reunião de estudo do Seu Evangelho de amor e de luz. Estamos aqui, Senhor, reunidos, mesmo de forma virtual, mas todos nós conectados com os nossos corações em vibrações de paz, trazendo para os nossos lares o Centro Espírita Caravanas do Conselheiro, para mais uma reunião na noite de hoje. Rogo a Ti, Senhor, que ampare a nossa irmã expositora de hoje, a nossa querida Ana Maria, com as mais belas vibrações, e que ela possa falar aos nossos corações. Ampare, Senhor, a todos que se encontram em nossos pensamentos, nossos corações e nas nossas preocupações. Que assim seja em Teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima e, acima de tudo, em nome de Deus. Boa noite, irmãos. O estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, capítulo 6, da vida espírita, relações de simpatia e antipatia, perguntas 291 a 297. A pergunta 291. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que existe entre eles, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? A resposta é: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material. Porque, então, esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Quer dizer, fora do corpo material, os espíritos ficam livres das paixões e os laços são mais fortes. Segundo Miramês, no livro Filosofia Espírita, no capítulo do volume 6, a lição 36, Laços de Simpatia, nos diz que existem duas forças atuando entre os espíritos. Uma que reúne os grupos por sintonia de aptidões, e outro mais forte, que são os laços entre duas almas, por coerência de sentimentos. Para que possamos crescer no amor em todos os rumos da vida, o Evangelho nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem e caluniam. As afeições particulares, que na Terra se vê, são o começo do adestramento da luz interior, procurando, com o progresso, avolumar-se para que a universalidade seja a realidade dos espíritos. Quer dizer, aumentando a quantidade de pessoas com simpatia um pelos outros, aos poucos nós vamos nos tornando uma família. Se já temos uma amizade, uma simpatia por alguém, temos que procurar conservá-la, não permitindo que arranhões materiais e morais estraguem essa amizade, esses arranhões podem ser intrigas, fofocas, problemas com as pessoas, né? Procuremos não deixar que a sintonia de sentimentos tornem-se em egoísmo. Também não termos ciúmes dos nossos amigos. Amigos é para todos. Precisamos que todos nos tornemos amigos. João o Evangelista dizia que Deus é amor, mas nós acrescentamos que Deus é muito mais que amor, pois essa virtude foi criada por Deus. Deus é a totalidade de todas as essências de vida que nós conhecemos. Pergunta 292. Alimentam ódio entre si os espíritos? A resposta: só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam
nos homens as inimizades e as dissensões. Segundo Miramês, ainda no volume 6 de Filosofia Espírita, lição 37, diz que existe ódios entre os espíritos, sim, mas só entre os espíritos inferiores, porque eles ainda alimentam as paixões que correspondem ao egoísmo. Foi por isso que Jesus desceu à Terra, por bondade de Deus, para trazer a mensagem de amor no sentido de libertá-los dessa escravidão. O ódio, a inveja, o apego são forças negativas que pretendem empanar a verdade, mas sendo ilusão, não conseguem. Disse o Evangelho que somente a verdade ficará de pé. O culto do Evangelho no lar, sob a inspiração do Espiritismo, é capaz de levar à compreensão as famílias. E quando as famílias entenderem esse tesouro, a sociedade passará a ser muito melhor, a reformar seus sentimentos. A terra tornar-se-á um paraíso. Pergunta 293. Conservarão ressentimentos um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na terra? A resposta é que não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votaram mutuamente e pueril o motivo que os inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto não se purificam. Segundo Miramês, na lição 38 do livro Filosofia Espírita, os espíritos inferiores conservam todos os ressentimentos gerados aqui na Terra. Ao retornarem ao mundo dos espíritos, levam para lá todas as suas inferioridades, desde quando não se purificam. Conforme o grau de sua ignorância, o ódio que nasce na Terra entre essas criaturas, uma criatura ou mais, aumenta como espírito livre. E se não encontram os antagonistas, quer dizer, essas pessoas que eles têm antipatia, eles saem à procura deles para desforras e perseguições. A necessidade que a luz tem de pregar o Evangelho existe igualmente lá no mundo espiritual. Então, eles trazem para nós um pouquinho pedem a nós um pouquinho de auxílio nas reuniões mediúnicas, onde nós tentamos ajudar um pouco mais os nossos irmãozinhos e ajudar a nós mesmos, como advertência para nós e para que nós possamos nos cuidar aqui mesmo, né, na Terra. Bom, quando esses espíritos compreendem que perderam tempo com ressentimentos e que poderiam ter feito isso com mais tempo, eles se abraçam, tornam-se amigos e até procuram depois trabalhar juntos para que possam solucionar os problemas deles próprios. Os ressentimentos e os ódios da Terra faz com que as criaturas sofram e o nosso Divino Mestre nos dá a oportunidade de amarmos os nossos inimigos e perdoarmos para que possamos nos melhorar e chegar lá melhor, né? Chegar lá do outro lado bem melhor. Nós temos que perdoar os que nos caluniam e os que nos perseguem. Pergunta 294. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? A resposta: essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. No livro Filosofia Espírita de Miramês, na lição 39, diz que duas pessoas, ao se encontrarem encarnados ou desencarnados, podem gerar antipatia entre si, de modo que o ódio avance em seus sentimentos.
dando aso à guerra de pensamentos e, por vezes, até brigas que podem envolver as famílias e os amigos, né? Essas lembranças induzem ao afastamento uns dos outros ou grupos de grupos. Esse distúrbio é nascido do orgulho, do egoísmo, frutos da inferioridade das suas inferioridades e dos seres que desconhecem o amor. Isso também pode acontecer com os espíritos desencarnados. Nos encarnados, pode chegar até a obsessão. E nos desencarnados, podem atuar, os desencarnados, os inimigos desencarnados, podem atuar sobre o encarnado por tempo indeterminado. Precisamos pedir ajuda a Deus e fazer o bem. O melhor é torná-los nossos amigos, revivendo Jesus. Oremos por eles. Também temos que pedir a Deus a oportunidade de nos aproximarmos deles em uma ocasião mais propícia para o perdão e a caridade. Pergunta 295. Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? A resposta: se são bons, eles vos perdoam segundo o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizeste e vos persigam até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo, na verdade, por ensinamento e aprendizado, né? No livro Filosofia Espírita de Miramês, a lição 40, diz que depois do túmulo, os sentimentos que animam os que ofendemos, se esses ofendidos forem espíritos inferiores, são de vingança, de ódio, de violência, formando, quando podem, toda a ordem de obsessão sobre os ofensores do passado. Se os ofendidos são espíritos elevados e conhecem o Evangelho e praticam-no, eles não gastam tempo em perseguição. A sua arma de luz é o esquecimento das faltas, passando a orar pelos seus ofensores e ajudando-os em todos os momentos possíveis. É o exemplo de Saulo de Tarso e Estevão, Atos dos Apóstolos. Não devemos priorizar esses sentimentos, porque as vibrações que eles nos trazem são negativas e alimentam desarmonia e nos deixam desprotegidos. Quer dizer, se nós alimentamos o ódio, eles têm meios de chegar até nós. Se nós esquecemos, perdoamos, amamos, rezamos por eles, eles não podem se aproximar de nós. Pergunta 296. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? A resposta é não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Agora, no livro Filosofia Espírita de Miramês, na lição 41, nos diz que os espíritos puros não se enganam e refletem a sua luz em todos os seus passos e em todos os seus gestos. Somente os hipócritas carregam as máscaras que são vistas pelos que têm olhos para ver. A mentira se dissolve sempre que chega a verdade. Quer dizer, enquanto eles estão no corpo, eles conseguem disfarçar essa raiva, esse ódio, mas depois que saem do corpo, isso se torna visível, né? A compostura dos espíritos elevados não tem alteração. Tranquilidade imperturbável em todos os sentidos. Para que nos
alteremos, para que não nos alteremos nossas afeições, nós precisamos também nos melhorar, sermos pessoas boas, perdoar, amar, né? Então diz, sejamos fortes e firmes na educação de nós mesmos, ainda que estejamos sofrendo algo que plantamos no passado. Essa aquisição demora, é muito demorada, nos custa muito tempo, mas nós iremos conseguir. Fazer o bem sem interesse é a norma da vida cristã. A luz deve ser acesa em nossos corações. Bem, cheguei a uma conclusão. Nós estudamos 7 perguntas, longas respostas, para chegarmos à conclusão de que Deus nos deixou 2 palavras, 2 sentimentos que são os mais importantes para nós na Terra, que são o amor e o perdão. Amor é a base de toda a vida, e perdão, que é a salvação de toda a humanidade. Então, se nós nos amarmos e perdoarmos sempre, nós vamos ter sempre muitos amigos, muitas pessoas em volta e seremos felizes. Pergunta 297. Continua a existir sempre, no mundo dos espíritos, afeição mútua que 2 seres se consagraram na Terra? A resposta é, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, no mundo dos espíritos, porque não se acham subordinados aos caprichos e aos interesses materiais e do amor próprio. Segundo o livro Filosofia Espírita, lição 42, a afeição que temos a outrem na Terra continua no mundo dos espíritos, quando fundamentados no amor universal. Quando ela é física, desaparece com a perda do corpo, não obstante, por vezes demorar-se mais um pouco no espírito, enquanto a animalidade durar, porque as paixões inferiores ainda existem no plano extrafísico, quase como na Terra, animando um corpo material. Entretanto, nunca tem a durabilidade como o amor fraternal, que permanece eternamente brilhando no coração das criaturas de Deus. A verdadeira simpatia nunca se acaba, ela atravessa o túmulo e com mais fulgor, forma laços de união divinas para estender os ensinamentos de Jesus em todos os corações. Compreendemos, pois, a necessidade de nos unirmos para o bem comum, porque não fomos feitos separados. A obra de Deus é unificada em seu amor. Se trabalharmos do bem, o mal não vai conseguir nos atacar. A coisa mais linda do mundo espiritual, para os que chegam, é o afeto com que eles são recebidos no mundo espiritual, porque os que os receberam também já foram recebidos anteriormente com muito amor. Então, eles se recebem afetuosamente. Vamos à prece. Agradecida, Deus Pai Criador, pela oportunidade de estudos e por estar sempre conosco. Peço ao nosso Deus Pai pelos irmãos enfermos e por todos os necessitados, que o seu amor e o seu perdão se estenda sobre todos nós, graças a Deus.